A presidência concede a palavra ao eminente deputado Tarcísio Govetti. Senhor presidente, senhores deputados, originário de uma região injustiçada e sofrida, trago a esta casa, em meu primeiro pronunciamento, algumas reflexões acerca de suas dificuldades, sempre inexauríveis para os debates, porque sempre permanentes como o maior problema nacional. O Senado e a Câmara têm, em diversas ocasiões, analisado o Nordeste brasileiro, mas nunca é demasiado insistir no assunto, pois os objetivos a que visaram todas as providências até hoje implantadas por tantos governos para acabar com as disparidades regionais revelaram-se infrutíferas, continuando essa região com os maiores bolsões de pobreza absoluta do país e um dos maiores do mundo, o que nos fere a dignidade e nos traz preocupações profundas quanto ao destino nacional. Em janeiro de 1979, às vésperas de assumirmos o governo da Paraíba, dizíamos, durante o encontro de governadores promovido em Fortaleza, que a questão nordestina era uma questão eminentemente política. As verdadeiras causas da pobreza existente resultam do acúmulo de erros de políticas econômica, financeira, tributária, fiscal e monetária, desde o fim do Império à República, as quais, por um tropismo natural, passaram a existir em função de nossa principal fonte de divisas, na época o café, e, consequentemente, em função das regiões produtoras. O erro básico não está nesse fortalecimento, mas no esquecimento, a que se relegou o Nordeste, anteriormente a área que mais contribuía para a riqueza nacional, para ser em seguida lembrada tão somente em suas crises espasmódicas, as secas devastadoras. A par do desmantelamento de sua economia, baseada à época sobretudo na produção do açúcar, em virtude de novos concorrentes no mercado internacional, faltou a presença do governo central para redirecioná-la no sentido de outras atividades mais rendosas, inclusive favorecendo a sua modernização. José Américo de Almeida, em sua obra fundamental, A Paraíba e seus Problemas, publicada ainda nos idos de 1923, fazia uma síntese desse abandono, que não apenas refletia o retrato da Paraíba, mas a imagem do próprio Nordeste. Dizia ele: a história político-administrativa da Paraíba, nas suas relações com os poderes centrais, desde o tempo da conquista, é um documento de preterições e de abandono. E logo adiante, ver-se-á como o acaso, as paixões ruins e, sobretudo, o descuramento inveterado impediram secularmente o surto das energias do meio. Fim da citação. Serão as secas devastadoras o único elemento capaz de provocar algumas medidas no sentido de se oferecerem instrumentos de uma maior racionalização quanto ao combate de seus efeitos. Na verdade, a antiga Inspetoria de Obras contra as Secas, hoje DENOX, o percentual da receita da União destinada obrigatoriamente ao Nordeste, por força de artigo das disposições transitórias da Constituição de 1934, a criação do Banco do Nordeste Brasileiro e da Sudene, tudo resultou do escândalo de secas devastadoras que jogaram no desespero milhares de famílias sertanejas. A partir da instalação dessas instituições e dos mecanismos financeiros criados para viabilizá-las, como órgãos promotores do desenvolvimento regional, ressurgiram não apenas novas esperanças, mas principalmente a consciência nítida
de que o Nordeste era não apenas um assunto regional, mas um problema nacional. Não quero negar, senhor presidente, o crescimento que tivemos em termos absolutos durante os últimos 30 anos, o qual demonstra, obviamente, a total viabilidade econômica do Nordeste. Houve, sem dúvida, aumento do nosso produto interno bruto. Temos mais energia, mais quilômetros de estradas pavimentadas, mais comunicação telefônica, mais escolas, mais saneamento básico, mais postos de saúde e hospitais, mais habitação, mais açudes e mais indústrias. Devemos reconhecer que recentemente, a partir do governo Geisel e hoje no governo do presidente Figueiredo, através do Ministério do Interior, sobre a responsabilidade do ministro Andreasa, que existe uma retomada das preocupações com o desenvolvimento nordestino e com medidas práticas para possibilitar o homem da região a conviver com a seca. Entretanto, o objetivo maior de nossas reflexões, em termos econômicos e sociais, é o estudo do crescimento relativo, a fim de avaliarmos a posição relativa da região dentro do país como um todo. Dentro desse enfoque, senhor presidente, constatamos que, apesar de todos os esforços até hoje empreendidos por tantos governos, não chegamos sequer a vislumbrar uma tendência para se atingir em tempo determinado o objetivo síntese da política do desenvolvimento do Nordeste, a qual consiste na redução gradativa dos níveis econômicos da região em relação ao país. Com efeito, as graves distorções ainda perduram, fazendo que a luta do Nordeste, com vistas a seu desenvolvimento, quase se compare ao mito grego de Sísifo, no eterno recomeçar da dor e do sofrimento, quando mal se vislumbra uma perspectiva nova de melhoria das condições de vida do seu povo. Vossa Excelência permite uma parte. Para essa conclusão, não se faz necessário grande esforço, darei a parte dentro de alguns instantes. É suficiente verificar os principais indicadores econômicos oferecidos pelas próprias publicações oficiais de forma irrefutável. Durante os últimos 20 anos, por exemplo, comparando-se as variações do produto interno bruto regional por setores com as mesmas variações do produto interno bruto nacional, surge com evidência a perda de nossa posição relativa. As condições de vida da maioria absoluta da população apresentam, na verdade, um quadro aterrador. Na verdade, em 1980, 17,7 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população, oferiam uma renda pessoal média correspondente a meio salário mínimo. Se pensarmos a situação específica de emprego, veremos que a força de trabalho ocupada no Nordeste, conforme dados de 1980 do IBGE, atinge cerca de 12 milhões de trabalhadores. No setor agrícola, por exemplo, 4,6 milhões de trabalhadores rurais não têm renda igual ou inferior a um salário mínimo. Aliás, tem, o que representa 82,3% do total da mão de obra agrícola da região. E entre esses, 2,6 milhões têm renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Se observarmos o setor urbano, o quadro não se modifica. Com efeito, cerca de 50% da força de trabalho ocupada ainda tem renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo. O desemprego aberto é crescente, tendo atingido em 1981 a taxa de 10%. Mas se ele serve apenas como medida de comportamento do mercado de trabalho em curto prazo, a situação de subemprego é permanente. O subemprego atingiu-se 45,6% do total da mão de obra ocupada. A subnutrição se agrava por força da redução dos níveis de salário real, da política de corte de subsídios a bens de primeira necessidade, da inflação generalizada que atinge os preços de bens que constituem a dieta básica da população e os dos serviços como água e luz, aluguéis ou prestação do sistema financeiro de habitação. Diante de tudo isso, é claro que as consequências são apavorantes, porque atingem o problema da própria sobrevivência da população. Concedo a parte ao nobre colega Cafeteira. Nobre deputado Tarcísio Buriti, Vossa Excelência, ex-governador da Paraíba, homem apaixonado pelo Nordeste,
é verdade que deixou um pouco defasado o meu à parte, que foi solicitado quando Vossa Excelência falava do desejo do Nordeste de se desenvolver. Eu queria registrar o seguinte, deputado Tarcísio Buriti. Os desníveis regionais já eram muito grandes quando se instalou a Revolução de 64. E por incrível que pareça, a reforma tributária foi feita para incentivar os que produziam. Era um prêmio para aqueles que produziam mais quando se sabia que o Nordeste produzia menos. Na hora que você estabelece um incentivo num país onde existem tremendas disparidades, se aumenta a disparidade regional, as diferenças, os desníveis. E foi isso que aconteceu. Só para lembrar a Vossa Excelência, o antigo imposto de vendas e consignações, que era pago uma vez em São Paulo, às vezes 2 vezes na Paraíba, uma em João Pessoa e outra, vamos dizer, em Campina Grande ou em outra cidade. São Paulo recebia 5,5%, a Paraíba receberia no mínimo 5,5%, se fosse vendida na primeira cidade, ou 11% se fosse vendida na segunda cidade. Foi criado o ICM. O ICM fica quase tudo com o produtor, quando na realidade o imposto é repassado para o consumidor. E é por isso que o nordestino migra, porque na hora que ele paga o imposto, ele vai buscar um hospital que não está no Nordeste, que está em São Paulo. Ele vai buscar a escola que não está no Nordeste, que está no Rio de Janeiro. Mas a bancada majoritária do governo é a do Nordeste. Os homens da elite do Nordeste, que representam o Nordeste nesta casa exatamente porque são a sua elite, funcionam votando no governo como o sândalo que perfuma o machado. Eu convoco a bancada nordestina do PDS. Aqui provoquemos uma imediata mudança tributária que retorne os nossos conterrâneos à condição de dignidade que eles merecem, que Vossa Excelência muito bem coloca aí, o homem a receber a metade de um salário mínimo. Depende de nós, deputado Tarcísio Buriti, depende do Congresso Nacional, e nós somos a força mais viva, e o PDS no Nordeste é a força mais viva, no sentido de repor, de recompor, de reinserir o Nordeste neste país com a dignidade que o Nordeste exige e merece. Agradeço a parte de Vossa Excelência e concordo plenamente que uma das causas do esvaziamento do Nordeste atualmente é exatamente a legislação tributária, que eu vou comentar daqui a poucos instantes. E concordo também que, no que diz respeito às questões fundamentais do Nordeste, deveria haver, como direi aqui daqui a alguns minutos, uma união suprapartidária, para que, aos poucos e de uma forma mais rápida, o Congresso Nacional possa, com o Poder Executivo, uma vez por todas, redirecionar e repensar os problemas nordestinos para que as disparidades diminuam num tempo relativamente curto. Permite, Continuando, senhor presidente, darei alguns instantes, com todo prazer, deputado Hervagem. Várias outras distorções persistem neutralizando o esforço desenvolvimentista desses últimos 30 anos. A estrutura fundiária, por exemplo, se caracteriza ainda por um alto grau de concentração. Os estabelecimentos de mais de 500 hectares representam 1,1% do total, mas ocupam 44,5% da área cultivável, conforme o Censo Agropecuário de 1980, trazendo graves repercussões, pois são os pequenos e médios os que destinam o maior percentual da área para a produção de alimentos. Paradoxalmente, a maneira como a chamada modernização conservadora capitalista avança no campo tem provocado o desmantelamento da pequena e média propriedade, sendo responsável pelas precárias condições de vida nelas detectadas. Acentua-se a proletarização do pequeno produtor, a extinção de áreas dedicadas a culturas alimentares, a tendência à pauperização da classe trabalhadora
causada pela pecuarização em áreas antes essencialmente agrícolas, a expulsão de moradores ou poceiros. Crescem as dificuldades de capitalização e de aumento de produtividade, em virtude da ausência de uma política creditícia especificamente destinada à pequena e média propriedade. Aumentam os conflitos de terras, as ações de grilagem, o número dos chamados trabalhadores volantes ou clandestinos, a instabilidade de ocupação, a imigração excessiva para os grandes centros urbanos, provocando o surgimento de atividades denominadas informais, caracterizadas pela baixa e incerta remuneração. O principal beneficiário do crescimento industrial recente da região foi o grande capital nacional e multinacional. Entre 1965 a 75, por exemplo, desapareceram 41 sedes de estabelecimentos bancários sob controle de grupos financeiros puramente nordestinos. Se juntarmos a estes dados a perda a partir de 1967 do percentual sobre a receita total da União, vigorante nas disposições transitórias da Constituição desde a de 1934, o esvaziamento completo por o que passa Sudene, por força da sensível redução nos fundos alocados ao sistema de incentivos regionais, hoje reduzidos a 20% do que já havia sido anteriormente, e em virtude do acentuado e contínuo decréscimo das consignações ao orçamento dessa agência. O desmantelamento do planejamento regional através dos chamados planos diretores, tudo isso completa o quadro que bem expressa as amarras impeditivas do salto administrativos em termos de desenvolvimento que o país espera ver nascer na região. Não estaria cometendo exagero, senhor presidente, se afirmasse que o Nordeste é vítima de um processo de verdadeiro colonialismo interno, perigoso e impatriótico, que em nada contribui para a integração das diversas regiões brasileiras, cujo objetivo primordial é o aumento da riqueza e do bem-estar da sociedade brasileira. Concedo a parte ao eminente deputado Arbajo. Excelência, o pronunciamento com que Vossa Excelência brinda a Câmara dos Deputados representa na plenitude um retrato fiel do que é hoje o Nordeste brasileiro. Não podemos absolutamente, deputado Buriti, fugir a essa realidade que Vossa Excelência, com seriedade invulgar, proclama na tribuna desta casa. Precisaríamos, no entanto, fazer uma digressão a respeito do que este desenvolvimento de que carece a região nordestina vem recebendo de parte também do governo federal. Deputado Cafeteira disse, e nós concordamos, que as disparidades regionais já existiam e se agravaram, segundo Sua Excelência, e aí nós discordamos, após o advento revolucionário de 64. Não é verdade. A política tributária, e eu chegaria lá, realmente se representa, deputado Buriti, uma distorção. Estamos de acordo com a tese, mas é preciso observar que o governo federal, nestes 19 anos, todo ele sob a tutela do regime revolucionário, não tem negado a maior soma possível de recursos para investimento nas necessidades da região nordestina. Vossa Excelência me permita que afirme, citando, por exemplo, o problema do FISET,
Só este programa carreou para o Nordeste 50% para aplicação no sistema de florestamento e de reflorestamento, ficando os restantes 50% para o resto do país. E a minha região, a região amazônica, que é vocacionada para o plantio de frutíferas, não abiscoita nem 2% desse percentual. E agora mesmo, deputado Buriti, o governo federal acaba de alocar 2.144 bilhões de cruzeiros. Sabe, Vossa Excelência, para quê? Para operar o ressarcimento do ICM nas exportações de produtos do Norte e do Nordeste. E a fatia de mais de 2/3 desse percentual coube exatamente para a região nordestina. Eu diria, para concluir, que o discurso de Vossa Excelência é tão brilhante, é tão oportuno, que eu chego com humildade a pedir a Vossa Excelência que me releve a interferência. Mas diria, para concluir, que, na verdade, o Nordeste está muito longe de ter recebido aquilo que realmente necessita para ampliar e sustentar o seu desenvolvimento. Mas recebeu, e ninguém o nega, pelo menos o possível ao alcance do governo federal para atenuar todas essas dificuldades. Eu agradeço a brilhante parte do eminente deputado Arbaz, que incorpora meu discurso, concordando exatamente com Sua Excelência. E no princípio do meu discurso, eu não neguei o grande esforço que os governos fizeram, inclusive o atual governo, mas aqui o que me interessa é uma análise mais aprofundada quanto à posição relativa do Estado, aliás, do Nordeste. E o que me interessa é mostrar que o desenvolvimento do Nordeste para diminuir essas disparidades não pode ser trabalho nem objetivo de um único governo, mas como os erros acumulados são de muito tempo, deve haver um objetivo permanente para que não só esse, mas vários outros governos que sucederem lutarem a fim de haver uma melhor integração entre a região Nordeste e o resto do país. Magnífica colocação de Vossa Excelência. Eu darei a parte dentro de alguns instantes, pediria só para... Eminente deputado Tarcísio Buriti, apenas para orientar Vossa Excelência, a presidência informa que Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. 3. O contraste entre o potencial fantástico de que dispõe a região, seja relativamente aos recursos naturais ou aos recursos humanos disponíveis, e uma vontade nacional clara, inconfundível, decidida em explorá-los e desenvolvê-los, é flagrantemente aberrante e incompreensível. Aos graves problemas nacionais, tais como importação de petróleo, desequilíbrio do balanço de pagamentos e inflação, o Nordeste praticamente em nada contribuiu. Com efeito, somos autossuficientes em petróleo. A nossa balança comercial com o exterior sempre foi superavitária, mesmo em anos de crescimento negativo como o de 1981, quando tivemos 1,6 bilhão de dólares de superávit. E a fragilidade e dimensão da economia nordestina são de tal ordem que se transforma em número desprezível no cômputo dos cálculos inflacionários. Entretanto, o saldo em dólares que adquirimos com as nossas exportações ao estrangeiro é completamente esgotado através do comércio interregional, tornando-os deficitários. A reforma tributária de 67 apenas agravou a nossa dependência interna e continua exercendo função de verdadeira bomba de sucção na frágil economia nordestina em benefício das regiões mais ricas do país. Senhor presidente, nunca é demasiado insistir que o Nordeste é absolutamente viável. Negar essa condição significa desconhecê-lo por ignorância ou combatê-lo por comprometimento ideologicamente perverso. É suficiente afirmar que, apesar de todo o esvaziamento que sofreu, por força de erro das políticas já referidas, e apesar das secas periódicas, a economia nordestina, representada por seu produto interno bruto real, cresceu, como vimos no período dos últimos 20 anos, a uma taxa média anual de 6,3%, o que é bastante satisfatório, embora não suficiente para reduzir as disparidades interregionais. E em termos de recursos minerais, apenas para dar um exemplo,
o Nordeste se constitui numa região privilegiada em comparação com o resto do país. Possuímos mais de 90% das reservas brasileiras de bentonita, gipsita, ilmenita, cromita, xelita, magnesita, minério de vanádio, salgema, sais de potássio, magnésio e bromo. Ainda temos mais de 50% das reservas de calcário, barita, cobre, diatomito, petróleo, gás natural, urânio e tal. Dispomos ainda de reservas significativas de fertilizantes fosfatados, berilo, chumbo, níquel, vermiculita, argila, materiais de construção, dolomita, feldespato, gema, lítio, tantalita, columbita, quartos e ouro. E se incorporarmos os metais da região de Carajás, que deverão prevalecer e serem parcialmente aproveitados em Itaqui, nosso patrimônio aumenta consideravelmente e passamos a contar com reservas imensas de ferro, manganês, alumínio, níquel, estanho e ouro. Temos assim uma vocação mineira extraordinária, mas infelizmente os recursos transferidos para o setor mineral nordestino são praticamente irrelevantes. Urge, portanto, repensar as políticas desenvolvimentistas destinadas pelo governo central em benefício da região. Necessário se faz criar uma vontade nacional, nítida, inconfundível, verdadeiramente decidida em resolver e não apenas minorar a questão nordestina. E isso não é um projeto técnico, mas uma decisão política. Enquanto não houver essa vontade superior, a qual galvanizará todas as forças políticas suprapartidariamente, todas as ações administrativas do poder central, como um objetivo permanente, as medidas empregadas, por melhores que sejam, terão efeito apenas paliativo, sem condições de forçar o salto qualitativo desejado. E os problemas voltarão, como fatalidade da natureza, acusando a nossa incapacidade administrativa em resolver os efeitos do mais crônico e do mais previsível dos seus problemas, que são as secas devastadoras. Vossa Excelência permite uma parte, deputado? Eu, em primeiro lugar, considerei a parte ao deputado da oposição, que pediu... Nobre deputado Tarcísio Buriti, a presença de Vossa Excelência hoje à tarde nesta tribuna, com o discurso que está proferindo, honra a sua inteligência. Todavia, gostaria de dizer a Vossa Excelência que em 1959, no Seminário Econômico de Garanhuns, esse diagnóstico, todo este quadro, se não com o brilho com que faz Vossa Excelência, já foi apresentado à nação. Todo o país sabe que o gap entre o desenvolvimento do centro-sul do país e o nordeste cresce desmesuradamente. Sabe Vossa Excelência, como homem de governo, como homem que esteve à frente do governo de um estado, que este quadro, durante o período chamado revolucionário, só fez agravar-se nesse país, que a cada vez mais a região nordestina é vítima de uma expoliação comercial entre os centros industriais produtores e o Nordeste. Não se trata, sabe Vossa Excelência, de fazer novos diagnósticos. O que o país e a região exigem é uma terapêutica rápida. E Vossa Excelência, como homem experimentado de governo, tem o dever de fazê-lo hoje e aqui, denunciando ao país este quadro de 19 anos de crescente expoliação, e inclusive, nobre deputado, de uma mentira sistemática. Vossa Excelência foi membro do Conselho da Sudene, sabe que durante esses últimos anos a Sudene existiu como instrumento de mentira para enganar os nordestinos. Não há, nem pode existir nenhuma política em relação ao Nordeste que não seja uma política nacional. Esta é a questão do Nordeste não é uma questão regional, é uma questão nacional, e assim o entenderam governos como de Campos Salles, de Epitácio Pessoa e de Juscelino Kubitschek, que porque assim o entenderam, foi caçado neste país. O que é preciso ficar claro é que é necessário uma política nacional em relação ao Nordeste, e não um trabalho clientelista e protecionista. Agradeço a parte de Vossa Excelência e acredito que está dentro da linha do nosso pronunciamento. Antes de conceder a parte ao eminente colega do PDS, eu pediria para continuar um pouco, que faltam apenas 2 minutos para terminar a minha... Nobre deputado Tarcísio Buriti.
Tempo curto, mas eu queria suficiente para juntar-me a esta vontade nacional a que Vossa Excelência se referiu e dizer que enquanto não se fizer a vontade nacional, que seja sobretudo a reforma tributária, os nossos estados, não sairão de maneira alguma do estado de penúria e miséria em que vivem. Nós teremos que resolver os problemas do nosso Nordeste, mas com a legislação tributária que aí se encontra, nós estaremos longe disto. Parabéns, nobre deputado Tarcísio Buriti. De pleno acordo e muito obrigado pela parte, eminente colega. Para encerrar, senhor presidente, o problema nordestino apresenta-se de forma meridianamente clara como um problema nacional e, com certeza, o mais permanente e o mais grave dos seus problemas. O desenvolvimento do Nordeste é questão de segurança nacional. Imaginem o quanto não vem sofrendo a região face ao quadro geral de extremas dificuldades porque passam os estados mais desenvolvidos da federação. A via da recessão econômica imposta como receita pelo Fundo Monetário Internacional para normalizar a vida econômica e financeira dos países em desenvolvimento como o nosso é simplesmente inaceitável e desnecessário. Se a condição social da maioria dos trabalhadores brasileiros hoje é de extrema dificuldade, com a recessão ela se torna explosiva e insustentável, pondo em risco, estejamos certos, todo o processo de consolidação da abertura democrática. A lei salarial de que se fala não vai resolver o problema do desemprego. Dificuldade maior são, na verdade, as altas e insuportáveis taxas de juros que sufocam as nossas atividades econômicas, principalmente as das médias e pequenas empresas. Não, senhor presidente, temos confiança que uma luz surgirá num túnel a nos mostrar caminho menos tenebroso. Apesar da crise, é tão grande o potencial brasileiro em condições de superá-la, que afastamos qualquer sentimento pessimista ou derrotista. Se o desenvolvimento constitui o nosso objetivo primordial, vale lembrar o que já se disse com sabedoria, que o desenvolvimento está longe de ser apenas um problema técnico. É, antes de tudo, um compromisso político e uma responsabilidade coletiva. Só se desenvolve o povo que deseja crescer e confia no seu futuro. A vontade de desenvolver-se é, na verdade, o mais importante dos fatores básicos do próprio desenvolvimento. Mais importante do que a qualidade dos planos é o engajamento do povo num projeto nacional. A viabilidade e a intensidade do processo de desenvolvimento variam com o grau de confiança e a participação da opinião pública. E este não é um problema técnico, é uma proposição de natureza política. A renovação permanente dos conflitos, os choques de interesses, a diversidade de opiniões constitui o traço característico da convivência dos homens. E tudo isso evidencia a importância do sistema democrático, porquanto, mantendo uma margem de segurança indispensável à garantia do desenvolvimento, consegue administrar conflitos e absorver contestações, ao mesmo tempo em que faz ressaltar a co-implicação do poder e do direito dentro do ordenamento jurídico estatal. Olhando em direção ao nosso passado, mas me anima o sentimento de otimismo quanto à certeza que haveremos de superar a crise econômica e social. O diálogo é essencial à democracia, e dialogar não consiste apenas na capacidade de saber falar, mas sobretudo na capacidade de saber ouvir. Às oposições e ao governo compete saber falar e saber ouvir, mas ao governo compete sobretudo o saber ouvir. Só dessa maneira poderemos construir uma ponte no sentido da conciliação nacional. E o veio de onde promanarão as novas energias redentoras será, sem dúvida, o mais profundo e autêntico sentimento nacionalista que unirá a todos, independentemente de partidos, de exercício profissional, na defesa intransigente do que é nosso porque é autenticamente brasileiro. O pessimismo inconsequente perante a crise terá um resultado que é o de provocar uma espécie de complexo coletivo de inferioridade, amortecendo as energias criadoras do povo e abrindo dessa maneira as portas de nossas riquezas à cupidez do estrangeiro. Devemos procurar, através de especialistas dos diversos saberes humanos, sem chauvinismos obtusos, soluções eminentemente brasileiras para os nossos problemas brasileiros, que são especialíssimos, nem europeus, nem americanos e nem asiáticos. A abertura política, creio eu, marchará inevitavelmente em sua fase final, no sentido de um novo pacto social, dentro de uma nova Constituição,
liberal, democrática e pluralista, escrita por uma Assembleia Nacional Constituinte. Assunto muito mais difícil e delicado foi a anistia geral, levada a bom termo pela competência e pelo espírito democrático do presidente. A ação que agora nos impulsiona, finalmente, consiste na luta pelo rompimento com a dependência externa, pelo fortalecimento do nosso mercado interno e da empresa nacional, pelo combate à concentração de rendas, pela superação das disparidades regionais e das desigualdades sociais, pela busca de um projeto brasileiro que galvanize as energias amortecidas do povo. Só dessa maneira, acreditamos que a comunidade brasileira em geral e nordestina em particular encontrará força perene de revitalização. Muito obrigado, senhor presidente.